Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Vamos começar aí mais um tópico em cartografia, movimentos da Terra e astronomia, parte 4. Fusos horários. Começamos então a parte de fusos horários, uma parte importante que costuma ser central no vestibular, vira e mexe aparece aí nas diversas provas, então a gente precisa saber, tá bom? A gente começa com conceitos gerais. Bom, acho que o primeiro grande conceito é que o fuso horário é determinado a partir do movimento de rotação da Terra, que durante 24 horas consegue dar a volta de 360 graus no eixo terrestre, ou seja, a Terra dá uma volta inteira em torno do seu próprio eixo durante 24 horas. Se a gente então pegar 360 graus, que é a volta inteira da Terra em torno do seu próprio eixo, e dividir isso pelas 24 horas do dia, que foi uma convenção cultural que nós construímos, veremos que cada um dos 24 fusos terrestres tem aí 15 graus de distância em relação ao outro. Então a gente vê exatamente isso neste esqueminha aqui do nosso slide, em que tem o nosso planeta dividido em 24 fusos horários, e a distância entre cada uma dessas linhas é uma distância de 15 graus a cada hora, né? Os 24 fusos têm uma distância de 15 graus entre si. Bom, Greenwich é o nosso fuso central, tá ali Greenwich, ó, em cima no nosso esquema, e atrás de Greenwich, do outro lado da esfera, nós temos a linha da data, né? O antimeridiano de Greenwich. Em 1884, em Washington, foi criada a Conferência Internacional do Meio Ambiente, em que se estabeleceu Greenwich como centro do mundo. Muito porque a Inglaterra era o centro econômico e político do mundo, e a linha de Greenwich passa por Greenwich, uma região ali próxima a Londres. Basicamente, sendo Greenwich o centro do mundo, também seria, portanto, a hora central do globo. Como assim? Seria a hora em que nós determinamos o momento mediano do dia, o que colocaria na linha internacional da data a responsabilidade de ser o início e o fim do dia, o início de uma nova data. É por isso que a gente vê aqui a linha da data em vermelho, o nosso esquema, e o que está a oeste da linha da data, portanto no hemisfério leste, teríamos aí então o dia de segunda-feira, marcado só para contrapor a palavra domingo, que estaria a leste da linha da data, portanto no hemisfério oeste do planeta. Isso implica no seguinte: a linha da data tem para toda a região do hemisfério leste, que fica a oeste dela, um novo dia, né? Como eles têm horas avançadas em relação ao hemisfério oeste, estão à frente no tempo. Por isso que daqui a pouquinho, né? Agora eu estou gravando esse vídeo 11 alguma coisa da manhã. Por isso que daqui a pouquinho nós teremos então no Japão o início de uma nova data, né? Terminará o dia de hoje no Japão e começará o dia de amanhã no Japão, em relação ao lugar onde eu estou, o Brasil, né? Então, basicamente, nós temos aí o dia avançado no hemisfério leste em relação ao hemisfério oeste, quando verificamos aí a LIDE como linha central do nosso esquema. Bom, a gente tem que lembrar também que, como o leste tem horas crescentes, né, horas avançadas em relação ao hemisfério oeste, então, obviamente, que as horas aumentam à medida em que você caminha em direção leste. E as horas diminuem à medida em que você caminha em direção oeste.
Se você cruzar a linha da data, aí a coisa complica um pouquinho, porque as horas continuam diminuindo em direção oeste, mas quando você cruza a linha da data, você vai para o hemisfério leste. Portanto, avança um dia, né? Quando cruzou a linha da data do hemisfério oeste para o hemisfério leste, você tem que aumentar um dia na sua data de referência. Se você cruza no sentido contrário, indo, por exemplo, da Austrália para a América do Sul, indo do hemisfério leste para o hemisfério oeste, você diminui um dia na sua data. Apesar das horas aumentarem, a data diminui nesse sentido hemisfério leste para hemisfério oeste, cruzando a linha da data, sempre. Dá uma olhada aqui. Nós temos então Greenwich como centro do nosso globo, né? No nosso esqueminha aqui, a gente vê que o fuso de Greenwich começa 7,5 graus para um lado e termina 7,5 graus para o outro lado de Greenwich. Portanto, a faixa de fuso não tem Greenwich como uma das bordas. Greenwich é o centro da sua faixa de fuso. E assim é com todos os meridianos que estão 15 graus de distância múltiplos 15 graus de distância a Greenwich. O meridiano 15, 30, 45, 60, 75 e assim até a lide, que é o 180, são meridianos que estão no centro dos seus respectivos fusos. As suas faixas começam 7,5 graus para um lado, terminam 7,5 graus para o outro lado destes fusos de referência. A lide, no nosso esqueminha aqui, está marcada de verde agora, tem como característica, né, marcar a mudança de data. Então a gente vê aí o hemisfério leste, onde está o Japão, avançado, né, em data, que marca segunda-feira, só para referência de data, enquanto o hemisfério oeste, onde está a América, domingo. Por isso que eu disse, quando você sai, por exemplo, da Austrália e vem para a América do Sul, cruzando do hemisfério leste para o hemisfério oeste, no sentido ponto cardeal oeste para leste, você então tem que diminuir um dia no seu calendário. Já se você sai da América do Sul, que está no hemisfério oeste, e vai para o Japão, que está no hemisfério leste, então aí você tem que aumentar um dia na sua data, na sua referência de data. As horas aumentam quando você caminha para leste no globo, porque o leste está avançado, já que o dia começa na lide, lá é o primeiro lugar que recebe luz de um novo dia, enquanto o oeste está atrasado, portanto as horas diminuem para oeste. Olhando aí o mapa de fuso horário, a gente vê que o fuso não é tão retinho assim, porque cada região se adequa em termos luminosos ao melhor fuso, que é também uma escolha cultural e política para que sua economia e sua sociedade se organize em relação àquele volume de luz. Por isso que nós temos cortes no fuso. Por exemplo, o melhor exemplo é a Argentina, que escolheu pertencer ao mesmo fuso de Brasília para estar mais próximo aos seus parceiros econômicos da Europa. E eles então organizam seu momento iluminado, luminoso, seu dia em relação ao seu fuso, -3 em relação a Greenwich, para ter menor distanciamento econômico da Europa. O Brasil escolheu ter 4 fusos horários. O primeiro fuso em Fernando de Noronha e nas ilhas do Atlântico, -2 horas em relação a Greenwich. O segundo fuso, -3 em relação a Greenwich, o fuso de Brasília. -4 em relação a Greenwich, o fuso de Manaus. E -5 em relação a Greenwich, o fuso do Acre. Nem sempre foi assim, aqui a gente vê um breve histórico. Lá em 2008 até 2008 era assim, o fuso Fernando de Noronha, Brasília, Manaus e Acre. Só que houve uma lei em 2008 que alterou isso e tirou o fuso do Acre. Também colocou o Pará integralmente no fuso de Brasília, fazendo com que o Brasil passasse a ter 3 fusos apenas. O pessoal do Acre se rebelou e foi em peso a Brasília. Olha lá quantos acreanos chegaram a Brasília. População total, meu povo? Foram lá e questionaram
né, exigiram o fuso que a natureza lhes deu, e aí houve um plebiscito que retornou com o 4º fuso para o Acre, mas manteve o Pará no seu fuso integralmente vinculado a Brasília. Então o Brasil tem aí 4 fusos, menos 2 horas em relação a Greenwich, menos 3 em relação a Greenwich, menos 4 em relação a Greenwich e finalmente menos 5 em relação a Greenwich lá no Acre. Esses são os fusos brasileiros. Quando temos o horário de verão, coisa que não tivemos esse ano e possivelmente não teremos ao final deste ano para o próximo também, que aliás o horário de verão serve para economizar energia, e como hoje em dia utilizamos muito ar-condicionado, né, muitos equipamentos de refrigeração, não estávamos mais, mesmo chegando em casa mais cedo, economizando energia, porque ligávamos o ar-condicionado, entre outras coisas. Por isso o governo tirou. E é um tema bom para vestibular, falar do fuso horário, né, de horário de verão. Basicamente, quando temos horário de verão, temos só para os lugares que tem muita luminosidade e que o sol nasce muito cedo. E daí o governo exige que a gente avance 1 hora nos relógios. E neste esquema temos aqui os estados brasileiros que ganham muita luminosidade durante o verão e que, portanto, avançam 1 hora. Vejam, esse é o fuso horário normal. E quando você faz Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo para baixo, ir 1 hora para frente, o fuso horário muda. Olha só, Mato Grosso, que estava no fuso menos 4 em relação a Greenwich, passa para o fuso menos 3 junto com Mato Grosso do Sul e o resto do Nordeste. Já Goiás, Minas, Espírito Santo para baixo, que estava no menos 3 em relação a Greenwich, passa no menos 2. Fuso ali das ilhas de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Martim Vaz. Avançar 1 hora em relação ao horário normal. Isso é o horário de verão. Então, quando a gente vê um exercício que avança 1 hora em relação a Greenwich, nós temos que considerar que nós temos que ir 1 hora à frente no horário de referência. Bora fazer exercício então, meu povo? Olha só esse aqui, que tem um mapinha. Desconsiderando os horários de verão locais e as coordenadas geográficas do mapa. Deixa eu pôr o apontador laser aqui. E as coordenadas geográficas do mapa permitem deduzir que uma competição que ocorre em Sydney, olha Sydney aqui, às 16 horas será assistida através da TV ao vivo em Nova York. Que horas? Cada uma dessas faixas é um fuso horário, né, gente? Que diminui para oeste, como a gente viu, né? Então aqui 16 em Sydney, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Greenwich está no meio de uma só, né? Então 6, 5, 4, 3, 2, 1 hora da manhã lá em Nova York. Então alternativa D. Muito bom, alternativa D. E agora então vamos para exercícios que não contenham mapas. Bora lá. Vamos então fazer essa resolução desse exercício mediante tudo que a gente já falou, né? Vamos fazer ela no papel. Um avião decolou do aeroporto da cidade A. Então vamos marcar lá, cidade A. Letra horrorosa, hein, meu povo, eu tenho. A cidade A localiza-se a 45 graus, tem um W aí, é oeste, tá? É que tá em inglês. West, pode ser que aconteça, uai. Ele decolou da cidade A às 7 horas da manhã, com destino à cidade B. Com destino à cidade B, que fica a 120 graus, também oeste. O voo tem duração de 8 horas. Que horas serão na cidade B quando ele pousar? Então, o voo durará 8 horas. O que eu costumo sempre dizer para vocês? Que nós devemos espacializar. Não é? Então, espacializando, coloca aí Greenwich, deixa ele bem definido no seu papel. Aí você coloca a linha 15 graus, 30 graus. Lembra que cada fuso tem 15 graus de distância um do outro? 45, opa, já achamos a linha 45 aqui. 60, 75, 90, 105,
120. Olha a linha 120 graus oeste aí. Então aqui na 45 nós temos cidade A, aqui na 120 nós temos cidade B. O voo sai de A e vai para a cidade B. Lembra que leva 8 horas de viagem? Tá aqui, ó, no nosso exercício. E obviamente que ele sai às 7 horas da manhã, local, horário local, cidade A. 7 horas da manhã na cidade A, o voo vai até a cidade B, 8 horas de viagem. Quando o avião está decolando lá da cidade A, que horas é na cidade B? Bom, lembra que para oeste as horas diminuem? Se são 7 da manhã na cidade A, 6, 5, 4, 3, 2 horas da manhã na cidade B. 2 horas no momento da decolagem. Só que aí a gente tem que adicionar o tempo do voo. Mais 8 horas de voo. O avião chegará horário local da cidade B, 2 mais 8, 10 horas da manhã. Olha aí a nossa resposta. Certinho, hein? Bom, gente, agora que a gente já achou aí a nossa resposta do primeiro exercício, podemos ir direto para o segundo exercício. Um grupo de pesquisadores partiu de Brasília às 8 horas da manhã, rumo à cidade de São Francisco. Então a gente vai lá no nosso papel, vamos achar aí então a capital do Brasil, Brasília, de onde partem os nossos pesquisadores. Eles saem ali de Brasília às 8 horas da manhã, é a saída deles. E eles vão para São Francisco, nos Estados Unidos. Sabendo que a diferença entre as duas cidades é de 5 fusos, e que o voo durou 8 horas, então o voo durou 8 horas também, a que horas eles chegaram a São Francisco? Bom, gente, a gente não sabe se São Francisco fica a leste ou a oeste de Brasília através do exercício. É um conhecimento que você pode ter para além do exercício, como bagagem cultural. Mas é necessário que o exercício traga essa informação? Não, se nós pudermos calcular a diferença de fuso 5 horas para menos e calcular 5 horas para mais e achar uma só resposta. Como assim? Como eu não sei se São Francisco fica a oeste, calculo como se ficasse a oeste, o que seria então menos 5 horas de fuso. Como eu não sei se São Francisco fica a leste, eu só sei que tem 5 horas de fuso em relação a Brasília, calculo como se ficasse a leste, o que nos daria 5 horas a mais de fuso. Se eu achar só uma resposta, é ela. Então vamos lá. Pegando então São Francisco para leste. Quando o voo sai em Brasília às 8 horas, São Francisco, se estiver a leste, estaria então 8 horas horário de saída de Brasília, mais 5 horas de fuso. O que seria então 13 horas. Quando o avião estivesse partindo, seriam 13 horas em São Francisco. Acabou o exercício? Não, tem o voo, mais 8 horas do voo. Nós teríamos então a chegada às 21 horas em São Francisco. Vamos lá no exercício. Tem respostas nas alternativas 21 horas? Alguma delas é 21 horas? Não, não é. Então não deve ser, obviamente, essa a resposta. São Francisco não estaria, portanto, a leste. Vamos calcular o oeste. 8 horas, horário de Brasília, saída do voo, menos 5 horas de fuso. Daria 3 horas da manhã, quando o avião estivesse saindo ali de Brasília, às 8 da manhã, em São Francisco seria 3. 8 horas seria o tempo do voo, mais as 3 horas da saída, nós teríamos então a chegada às 11 horas da manhã em São Francisco. Aí vamos lá no nosso exercício. Existe uma alternativa com 11 horas?
Existe a alternativa D. Então, provavelmente essa é a nossa resposta, confirmando mais um exercício perfeitamente feito. Vamos agora, meu povo, colocar mais rapidinho o exercício 3. Um viajante saiu da Austrália para o Brasil atravessando a Lide. Olha aí quem a nossa referência agora é a Lide. Não é mais Greenwich nesse exercício, hein? E aí a gente tem que lembrar algumas coisas básicas sobre a Lide. Ela é o antimeridiano de Greenwich. Fica exatamente na parte inversa do globo. Sendo assim, a gente pode lembrar que se eu seguir caminhando a oeste, ponto cardeal da Lide, eu vou ter ali, na verdade, o hemisfério leste. Lembra que o hemisfério é uma região e que é determinado por Greenwich? Pois então, o hemisfério leste fica a leste de Greenwich, mas em relação à Lide, que está do ponto inverso do planeta, fica a oeste de Greenwich, da Lide. Por sua vez, quem fica a leste, e aí ponto cardeal leste, quem fica a leste da Lide é o hemisfério oeste. Lembrando novamente, ele é oeste em relação a Greenwich e não a Lide. Né? Como a Lide é o oposto de Greenwich, inverte aí a lógica em relação a Lide. Então o hemisfério oeste fica a leste da Lide, hemisfério leste fica a oeste da Lide. Continuando. No meridiano 175 graus, o viajante que saiu da Austrália, no 175 graus leste, e aí é localização em relação a Greenwich, então está no hemisfério leste, 175 graus leste de Greenwich. No meridiano 175 graus leste, o viajante olhou para o seu relógio e viu que estava marcando 13 horas do dia 21 de setembro. Quando ele chegou no meridiano 178 oeste, em relação a Greenwich, portanto, no hemisfério oeste, né? Ele olhou de novo para o relógio. Que horas e que dia esse viajante enxergou no relógio? A gente tem que retomar alguns conceitos básicos. Vocês se lembram que eu disse que 7,5 graus para um lado, 7,5 graus para outro, das linhas meridianas, que são múltiplas de 15 em relação a Greenwich, tem o início e o fim de cada fuso? Pois então, o início do fuso da Lide está exatamente 7,5 graus para um lado dela, 7,5 graus para o outro lado dela. O início do fuso da Lide, então, está, já que a Lide é 180 graus em relação a Greenwich, então está nos 172 graus e meio para um lado, 172 graus e meio para o outro lado. Quer dizer que as linhas ficam no mesmo fuso horário. Não variou o fuso, está no fuso da Lide. Ou seja, hora legal no relógio não varia. Quer dizer que o viajante, quando chega lá no 178 graus oeste, ele também vai ver o relógio 13 horas. Mas eu disse que todo viajante, quando ele sai de um ponto, viaja até o outro, cruzando a Lide, vai haver uma mudança de data, porque essa é a função dela adquirida lá em 1884, como eu disse antes. Então, quando ele cruza a Lide do sentido oeste para o leste, do hemisfério leste para o hemisfério oeste do planeta, necessariamente varia a data a partir de menos um dia. Você tem que reduzir um dia quando você cruza. Por quê? Porque os horários do hemisfério leste estão avançados em relação aos horários do hemisfério oeste. Assim também é com relação à data. Então você diminui um dia cruzando do hemisfério leste para o oeste através da Lide, indo de oeste para leste através da Lide. E quando você faz o caminho contrário pela Lide, você, na verdade, então também altera a data, mas agora aumentando um dia.
Sabendo isso, então, obviamente que ele cruzou de 175 leste para 178, como o exercício determina, então, menos um dia, ele chega do outro lado, dia 20/9, às 13 horas. Olha só a nossa resposta no item A. Era essa. Maravilha. Beleza, então. Vamos piorar a situação agora botando um exercício um pouquinho mais complicado. Esse exercício vai trazer um conceito novo, né, que é o conceito antípoda. O que significa isso? Antípoda é o ponto que está exatamente contrário a um ponto da esfera, portanto variando 180 graus tanto longitudinalmente quanto latitudinalmente, sempre 180 graus de distância do ponto de origem. Então bora começar. Considerando que o Sol está no zênite, zênite é esse conceito que a gente trabalhou em vídeos anteriores, né? O ponto de incidência de 90 graus em relação a um ponto da superfície do planeta. Supondo que o Sol está em zênite em 70 graus, 40 minutos, 50 segundos leste. Eu preciso saber minutos e segundos neste caso? Não, só os graus já funcionam. E que neste mesmo instante um avião parte dessa posição em voo com direção contrária ao movimento de rotação da Terra. Opa, então o avião vai no movimento contrário em relação à rotação da Terra, de leste para oeste. A Terra se movimenta de oeste para leste, já vimos num vídeo lá atrás também. Aí, vamos espacializar isso por enquanto, para a gente não se perder? Então, como o Greenwich será necessário, vamos colocar então a linha de Greenwich no nosso meio do caminho. Vamos traçar agora as linhas que levam a gente até os 70 graus de latitude. 15, 30, 45, 60, 75. Por que eu não preciso mais? Porque, obviamente, que o meu ponto está a 70 leste. Eu não preciso achar mais do que 75. Então, aqui na linha 70 graus leste, nós temos aí então o ponto de saída do nosso avião, né? Que horas que o avião sai? Lembra que é zênite? Zênite quer dizer que o Sol está perpendicular, portanto, meio-dia. Supõe-se que sejam então 12 horas. Saindo dali às 12 para um ponto antípoda, ou seja, 180 graus de distância. Eu tenho 70 graus daqui até Greenwich. Para chegar ao restante, para dar os 180, eu tenho que andar 110 graus para o outro lado. Então, ó, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Achamos a linha 120 graus. A linha 110 está no meio do caminho. Beleza? Está no meio do caminho. O que a gente precisa saber? Que o avião sai daqui e voa para cá. Então o avião sai daqui e voa para cá. O percurso vai durar 25 horas. Que horas ele chega lá? Vocês concordam que tem 180 graus de distância, porque é uma antípoda? Se no ponto de origem nós temos então meio-dia, no ponto de destino nós temos meio-dia menos 12 horas. Como assim, Paquito? Lembra que o planeta leva 360 graus, equivalendo à volta em torno do seu próprio eixo, equivalendo a um dia. Um dia, 24 horas. Se eu divido 360 graus por 24 horas, eu tenho 15 graus. Já vimos isso lá na frente, como sendo o espaço de cada hora. 180 graus
dividido por 15 graus, eu tenho 12 horas. Então a diferença é de 12 horas. Como eu estou indo para leste, menos 12 horas de fuso. Só que aqui eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Porque eu sei que é meio-dia no fuso de origem. E, portanto, 24 horas, meia-noite, no fuso de destino. Quantas horas de voo? É aí que eu tenho que tomar cuidado. Cuidado, no fuso de destino são 24 horas. Quando da saída do avião. A viagem levou 25 horas. Vamos atribuir uma data, só para a gente entender. Então são 24 horas do dia 19/3. Quando o avião voa 25 horas, concorda que um dia vai ter se passado? Então, meia-noite, começando o dia, né, do dia 19, meia-noite, 0 horas e 1 minuto do dia 19/3, atribui esse valor, 25 horas de voo, quer dizer que vai se passar um dia, né? Então claramente não será na chegada 19/3, porque 24 horas acaba o dia 19, então será dia 20/3 a chegada, só que tem 1 hora além das 24, que muda o dia. Então vai chegar a 1 hora da manhã do dia seguinte da partida. Portanto, alternativa C, 1 da manhã do dia seguinte ao da partida. Então, meus lindos e lindas, estamos chegando aí ao fim de mais um vídeo, agora sobre fuso horário, né? Logo posto outros, estou preparando ainda para vocês. Nós continuaremos em contato aí pelos programas, né, de comunicação que nos une. De qualquer maneira, façam os exercícios, tirem suas dúvidas pelos canais apropriados e, se possível, passa lá no YouTube, se inscreve, dá um likezinho para eu saber que vocês estão atentos. E até o próximo. Tchau!